Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne, pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. Fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: essa é a nação que não obedeceu à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e está exterminada da sua boca. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, hoje a palavra é um pouco mais curta, né? Porque dia de ceia, mas nem por isso menos profunda. Sabe? E eu queria conversar com os irmãos sobre nós andarmos para trás, porque de certa forma era isso que estava acontecendo ali com o povo de Deus. E eu já vou chegar lá, os irmãos já vão entender um pouco melhor sobre isso. E eu não sei se vocês já viram alguém andando para trás, né? Dá uma sensação de que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Porque o certo é andar para frente. A Ana, quando era pequena, andava para trás e me angustiava muito aquilo. Eu sempre achava que ela ia cair, eu sempre brigava com ela por causa disso, e ela tinha essa mania. E anos depois, quando eu casei com a Tati, eu descobri que era um bom exercício. Mas o fato é que não era nada natural. E quando a gente fala que alguém está andando para trás, do ponto de vista metafórico, quando a gente está dizendo, alguém está andando para trás, fulano está andando para trás, a vida do fulano está andando para trás, é porque aquela pessoa parece que se esforça e continua dando em nada, né? Parece que quando aquela pessoa está para alcançar alguma coisa, de repente aquilo tudo anda para trás e dá errado, sabe? E às vezes as pessoas escutam os outros que estão ao redor. Quando não é a gente que está andando para trás, quando é alguém perto da gente, a gente consegue mais ou menos entender, né? Porque é mais fácil a gente enxergar as coisas na vida dos outros, né? Então a gente consegue mais ou menos entender, falar: fulano, você está fazendo tal coisa que é errada. Olha, você não está percebendo que isso está atrapalhando a sua vida, que isso está errado, que você não devia estar andando nessa direção. A gente começa a falar isso e parece que a pessoa não escuta, né? Por mais que a gente fale, que a gente dê conselhos, que a gente mostre, parece que a pessoa não escuta. E era exatamente essa a situação de Jeremias com o povo de Deus, sabe? Porque Deus tirou aquele povo do Egito, do cativeiro do faraó. E ele disse para aquele povo: vocês são o meu povo. E ele fez uma série de promessas. E como diz a pastora Lenita, as pessoas que leem a Bíblia lembram das promessas, né? Mas elas não lembram do que está no restante da frase. Elas não lembram, por exemplo, que Deus está dizendo assim: se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão o meu povo, né? Se vocês andarem nos meus caminhos, vocês serão abençoados. As pessoas lembram que Deus disse que vai abençoar, que Deus disse que aquele era o povo de Deus, mas sempre tem uma condicionante, né? Tem uma condição para aquilo acontecer. E o fato foi que Deus fez grandes milagres na vida daquele povo, né? Porque para tirá-los do Egito, ele mandou várias pragas, ele agiu de várias maneiras, ele deu sabedoria para Moisés, para Arão, ele fez com que eles conseguissem liderar aquele povo para fora do Egito, ele mandou a nuvem que cobria o povo durante o dia, a coluna de fogo que guiava eles durante a noite, mandou maná para que eles pudessem comer, uma série de coisas Deus fez na vida daquele povo, mas aquele povo, de certa forma, começou a se esquecer. E os filhos dos filhos foram se esquecendo que Deus tinha dado a terra prometida, que Deus tinha abençoado, que Deus tinha agido na vida daquelas pessoas, sabe? E então o Senhor mandou Jeremias.
E quando a gente começa a ler Jeremias, até esses dias a Tati estava dizendo que ela ficou impressionada quando ela leu Jeremias a primeira vez, que ela não tinha noção que Jeremias tinha ficado mais de 20 anos falando para aquele povo, né? E vocês se lembram quando eu sempre falo muito assim, né? Olha, Deus tarda demais a irar. Deus começa a te avisar, olha, eu quero trazer você de volta, eu quero te abençoar, eu quero você do meu lado, esteja comigo, eu quero tocar em você, eu quero abençoar a sua vida. E aí a pessoa não vai escutando, e de repente aí Deus começa a mudar o recado que Ele está dando. Ele começa a dizer, vai acontecer tal coisa na sua vida, venha para o meu caminho, venha, esteja comigo, esteja aqui para que isso não aconteça na sua vida. E a pessoa continua a não escutar, e aí de repente Deus traz pela dor, sabe? Deus traz você, se Ele tem um projeto na sua vida, se de alguma forma Ele quer te abençoar, Ele vai trazer você, seja pelo amor, seja pela dor, mas Ele demora. Então Jeremias passou mesmo mais de 20 anos falando para aquele povo, e o Senhor falou assim para Jeremias, você vai falar isso, você vai falar isso, você vai falar aquilo, e eles não te escutarão. Ele avisou para Jeremias, eles não te escutarão, e você vai dizer, vocês são um povo que não escutou a Deus. O que estava acontecendo é que Deus estava dizendo que aquele povo ia ser levado em cativeiro para a Babilônia, sabe? E o Senhor ainda prometeu para Jeremias que depois eles iam ser restaurados. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco o que aconteceu com aquele povo para que a gente não deixe acontecer na nossa vida, sabe? Para que a gente possa aprender com os erros dos outros, para que a gente possa aprender com os erros deles, sabe? Porque foi o que aconteceu na vida deles. E da mesma forma que aquele povo se esqueceu, nós aqui somos cristãos, nós já fomos muito abençoados por Deus em vários momentos da nossa vida, sabe? Mas às vezes a gente esquece disso, porque a gente quer tanto alcançar determinada coisa, e a gente às vezes sofre tanto por não alcançar determinada coisa, que a gente esquece da bondade e misericórdia de Deus, do tanto que Ele já fez na nossa vida, do tanto que Ele já cuidou de cada um de nós, sabe? Ele primeiro fez na nossa vida antes da gente existir, quando Ele foi lá e fez uma nova aliança com todo aquele que acreditasse em Jesus Cristo e que entendesse e aceitasse Jesus Cristo como Salvador. Quando Ele te mandou, Ele já tinha um projeto de salvação na sua vida e Ele já tinha desenhado o caminho para você ser salvo. Ele já tinha trabalhado isso para você. Um dia Ele colocou em você um desejo, um amor ou uma dor que te trouxe para os caminhos dEle, que fez com que você viesse para os caminhos dEle, que você entendesse que era só Ele que podia suprir aquele buraco dentro do seu coração, aquele buraco dentro de você. E Ele fez isso, e Ele supriu, e você aceitou, e Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E aí, Ele te deu o maior presente de todos, que é a vida eterna do lado dEle. Só que você se esquece, porque Ele também diz que vai nos abençoar nessa vida. Ele também diz que se a gente procurar Ele em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. E a gente começa a esperar por essas coisas que vão ser acrescentadas, e a gente começa a sonhar com essas coisas, e a gente começa a sofrer porque essas coisas não vieram, e a gente às vezes começa a esquecer o tanto que Deus abençoou, sabe? E isso foi a primeira coisa que aconteceu com aquele povo. Eles se esqueceram do tanto que Deus tinha abençoado, do tanto que Deus tinha feito por eles, sabe? E todo mundo aqui conhece aquele hino que fala que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. E a gente devia glorificar a Deus todos os dias pelo simples fato de Ele existir e nós existirmos pela vontade dEle, porque Ele fez isso na nossa vida. Né? E eu sei que a gente sofre, porque a gente está vivendo nesse mundo, apesar de a gente não ser do mundo, mas a gente sofre com as coisas do mundo, mas a gente tem sempre que lembrar que Deus criou a gente, que Deus nos salvou, que Deus esteve do nosso lado, sabe? E o que aconteceu com aquele povo foi que, apesar de todas as maravilhas, todos os milagres que Deus já tinha feito na vida deles, eles pararam de ouvir a Deus. E a primeira coisa que a gente aprende ali em Jeremias, sabe? Eles pararam de ouvir a Deus. É o que Tati estava falando hoje, que era uma surdez espiritual. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus, sabe? Ali no versículo 23 está escrito assim, ó: isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus. É aquilo que a pastora Helena fala, sabe? Eu serei vosso Deus, se deres ouvido à minha voz. Der ouvido à minha voz, sabe? Vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vá bem. Dar ouvido à voz de Deus significa seguir os mandamentos, os ensinamentos dele. É assim que a gente
ouve a voz de Deus, sabe? Você ouve a voz de Deus na hora que Deus usa um profeta para falar com você. Você ouve a voz de Deus na hora que você se dispõe a ir para a casa de Deus, a ir para uma igreja, e ouvir Deus falar com você por meio de um pregador, por meio de um louvor. Você ouve a voz de Deus na hora que o Senhor te traz um sonho determinado para tocar no seu coração e te falar alguma coisa a respeito, sabe? E você também ouve a voz de Deus quando você tem uma convicção profunda dentro de você de alguma coisa que você devia fazer ou não fazer, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em você que te deu aquela convicção profunda. São nesses momentos que a gente ouve a voz de Deus. Mas o que acontece é que às vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus, porque ela falou uma coisa que você não queria ouvir. Porque ela falou algo que é diferente do que você queria fazer. Ou ela falou algo que é na velocidade que você não queria. E você não quer ouvir a voz. E você não quer ouvir a voz de Deus. E se você fecha os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, sabe o que acontece? Não vai correr tudo bem. Porque o Senhor falou: escutai a minha voz e eu serei vosso Deus. Vós sereis o meu povo. E aí ele ainda diz assim, em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Como você vai ser abençoado? Como ele vai cuidar de você se você não escuta a voz dele? Sabe? Às vezes a gente está tendo algum problema lá em casa e tal, vai dar uma bronca no Benjamin e ele faz assim. Sabe? E eu falo: Benjamin, eu estou falando com você. Tira o dedo do ouvido para você poder me escutar. E é assim que a gente faz com o Senhor, a gente faz assim. E como é que você obedece ao Senhor se você não escuta o que Ele está te falando? E aí entra uma astúcia muito grande de Satanás, porque você tampa os seus ouvidos espirituais sem perceber, às vezes. Você tampa os seus ouvidos espirituais porque você não está mais lendo a Bíblia, ou porque você não está indo à igreja, ou porque você não está orando com outras pessoas, você não está ouvindo uma pregação, você não está ouvindo um louvor, você não está deixando que Deus fale com você. E aí você tampa os seus ouvidos para Deus. E na hora que você tampa os seus ouvidos para Deus, você não tem mais como andar nos caminhos de Deus. Sabe? E o Salmo 19 diz que a voz do Senhor vai ser ouvida em todos os confins do mundo. Ou seja, você pode até fugir, mas Ele continua falando. Tá? Você só tem que abrir os seus ouvidos e ouvir o que Ele tem para falar. Em Apocalipse Ele fala: escutem, eis que estou à porta e bato. Porque é assim que Deus faz. Deus quer que você escute. Tá? Então, a Bíblia até fala que a gente vai ser abençoado, que a gente vai ter prosperidade, ou que Deus vai dar todas as coisas. Se Ele cuida dos lírios do campo, vai cuidar de nós. Se Ele cuida das aves, vai cuidar de nós. Mas procurai primeiro as coisas de Deus. E como você procura primeiro as coisas de Deus se você não permite que Deus fale com você todos os dias? Sabe, esses dias eu estava... até fiquei feliz de onde eu vi isso, porque eu estava na internet, olhando no Instagram, assim, e entrei no Instagram do Davi, que nem está aqui hoje, e aí tinha um vídeo lá. E aí eu cliquei de curiosidade para ver o que era o vídeo e tal, porque eu dou uma stalkeada no Davi mesmo. Fico meio cuidando do que ele está fazendo da vida. E aí o vídeo tinha uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que dizia o seguinte, que eles pesquisaram pessoas que liam a Bíblia. E a pessoa que lia a Bíblia uma vez por semana não tinha grande impacto na vida dela. Tudo bem. A pessoa que lia 2 vezes também não tinha. Mas, de repente, aquela pessoa que lia a Bíblia 4 vezes por semana, tudo na vida dela mudava. A pessoa, os níveis de estresse baixavam, os níveis de autoestima aumentavam, a pessoa se sentia menos sozinha. É impressionante. Todas as coisas começavam a acontecer na vida daquela pessoa, mudando o estado de espírito, as coisas que ela achava dela mesma, as coisas que ela achava do mundo, porque ela lia a Bíblia 4 vezes por semana. Eu sempre gosto de ver essas pesquisas, porque assim, é a ciência provando o tanto que Deus faz bem na nossa vida. Sabe? A gente não precisa disso, na verdade, né? A gente não precisa que a ciência prove nada disso. Mas é bom a gente saber. Sabe? É bom a gente saber que quanto mais a gente escuta a voz de Deus, mais Deus começa a agir, porque a gente começa a ouvir mais. A gente começa a mudar, a gente começa a transformar mais. Sabe? Eu fiquei feliz porque aquilo mostrou algo que eu já senti no meu coração e eu fiquei feliz porque eu vi que veio do Davi, né? Então foi ótimo no final das contas, sabe? Mas aí o que acontece é que aquelas pessoas não ouviam a voz de Deus. E sabe por que eles estavam andando para trás? Porque eles tamparam o ouvido deles e aí eles pararam de andar nos caminhos de Deus. Porque como é que você vai saber o que Deus quer para você, qual o caminho que Deus tem para você, se você não escuta mais o que Ele está falando? Sabe? Então eles pararam de andar nos caminhos de Deus. Para com esse barulho, pelo amor de Deus.
pararam de andar nos caminhos de Deus. E o que aconteceu? Por favor. E aí o que aconteceu foi que eles começaram a idolatrar outros deuses, eles começaram a fazer uma série de coisas, uma série de atitudes que não tinham a ver mais com o povo de Deus. Não eram mais condizentes com o povo de Deus, porque eles tamparam os ouvidos. E você não acorda um dia e começa a agir diferente. Agora eu não sou mais um cristão, agora eu vou agir diferente do que o cristão faz. Não, você começa paulatinamente, você deixa as coisas entrarem. Sabe, como o vento começa a soprar devagar. Primeiro você acha aquela brisa boa, ela é agradável, você está com calor, de repente é um vendaval já, porque você não percebeu. Porque você abriu as portas e janelas para que o inimigo pudesse entrar na sua vida. Porque não existe mente vazia, nem coração vazio. Se você fechou para Deus, outra coisa vai entrar no lugar. E aí eles pararam de andar nos caminhos de Deus. Eles pararam de andar. E Deus dizia ali no versículo 23, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Como é que eles iriam bem? Sabe? Lamentavelmente eles escutaram Jeremias falar várias e várias vezes, como às vezes a gente escuta. Só que às vezes a gente não quer escutar. É muito mais fácil a gente ver o defeito do irmão do que ver na gente. É muito mais fácil a gente entender que o irmão está passando problema de comportamento do que a gente. E você não percebe. Deus não vai te dar determinadas coisas. Esses dias eu estava falando justamente sobre isso na internet, sabe? Que às vezes a gente espera demais uma coisa de Deus e não recebe, e a gente se chateia, e a gente não entende por quê. E o porquê é você. Sabe? O porquê de você não receber, às vezes, é você. É como a gente entregar a chave do carro na mão de uma criança de 13 anos. Ele não sabe que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Quem sabe que é errado é você. Então, Deus é que sabe que aquilo não está na hora de te entregar, às vezes. Ele precisa transformar alguma coisa em você, precisa trabalhar alguma coisa em você. E, às vezes, a criança não recebe aquela chave do carro, ela rouba do pai, inclusive. Porque ela para de escutar o que o pai estava falando. Porque ela acha que ela está no direito, que ela merece aquilo. E a gente falar sobre isso aqui é fácil. Agora, sobre as coisas que você quer e Deus não deu ainda, não é fácil. Porque às vezes Deus está trabalhando em você, em alguma coisa que Ele tem que trabalhar em você. E você precisa ouvir mais a Deus para saber o que Ele está trabalhando em você. Aquele povo nem ouvia mais e começou a se distanciar dos caminhos de Deus completamente. Sabe? E lá em Deuteronômio também diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês oferecerem ao Senhor, seu Deus. Aquelas bênçãos que a gente recebe, a gente também tem que oferecer ao Senhor. A gente tem que dizer ao Senhor. Eu passei uma experiência hoje que me deixou muito feliz, que já faz muito tempo que Tati e eu começamos a falar mais de Deus nas redes sociais e dizer, mesmo para quem segue a gente, sem ser mentalidade cristã, nas nossas coisas, começar a falar mais de Deus. E hoje eu fui dar uma consultoria para um aluno e ele falou assim, eu só comprei o seu curso porque eu vi você falando de Deus. E eu falei, olha que engraçado, né? E Deus permitiu que eu abençoasse a vida dele, tá? Porque é uma pessoa que vem passando por problemas muito difíceis. Ele me contou isso durante a aula de consultoria e ele me falou tanto que o curso já tinha ajudado na vida dele. Ou seja, eu falei de Deus, permiti que ele confiasse em mim sobre aquilo, ele entrou num curso que não tinha nada a ver com Deus, que era um curso para empresários, e começou a abençoar a vida dele, sabe? Então, a gente tem que se liberar disso. Até as bênçãos que a gente recebe, a gente tem que entregar para Deus. Você só acha o caminho certo do Senhor, você só anda no caminho certo do Senhor, se você abre os seus olhos espirituais, abre o seu ouvido espiritual e deixa o Senhor falar. E aí é que Ele vai agindo, sabe? E nenhum de nós aqui tem o ouvido e o olho espiritual aberto 100%. Sabe? Nós somos cegos para uma série de coisas de Deus. Nós temos níveis de cegueiras diferentes e nós temos níveis de surdez diferentes. A gente estava aqui orando em algum momento no louvor e eu comecei a sentir um cheiro agradável assim e eu falei, Senhor, eu estou sentindo o seu cheiro, eu nunca senti isso antes. Aí passou um pouquinho e parou, sabe? Aí na hora eu pensei, nossa, tem tanta coisa para evoluir ainda, sabe? Porque nós temos os nossos órgãos espirituais que precisam ser evoluídos, né? E a gente só faz isso estando cada dia mais firme nos caminhos do Senhor. E foi isso que eles não fizeram,
sabe? E é isso que a gente precisa aprender. E aí uma outra coisa que é uma consequência da outra, sabe? O terceiro passo que fez com que eles se afastassem dos caminhos de Deus e que toda aquela justiça de Deus tivesse que agir em cima deles, foi o fato de que eles não estavam abrindo o coração deles para Deus. Porque se você não escuta e você não age, o seu coração muda. E a Bíblia fala que o coração do homem é mau. A Bíblia fala que o coração do homem é pecaminoso. Mas a Bíblia também fala que o Senhor troca o nosso coração, como a Tati já pregou aqui uma vez, né? Que tira o nosso coração de pedra, põe o coração de carne no lugar. E a gente só permite essa transformação se a gente se coloca em movimento. A gente sempre tem que tomar cuidado de se colocar no movimento na direção certa, sabe? E aquele movimento, ora ele vai ser mais rápido, ora ele vai ser mais devagar na nossa vida, mas se a gente está se movimentando na direção certa, a gente está cada dia mais perto daquilo que a gente procura. A gente está cada dia mais perto de ser parecido com Jesus, a gente está cada dia mais perto de ser aquilo que Deus espera da gente, ainda que a gente esteja muito longe. Mas a gente está cada dia mais perto. A gente tem que se colocar nessa direção. E transformar o nosso coração é um passo muito importante para isso, sabe? Muitos crentes têm problemas com uma série de coisas na vida, porque o problema dele é cardíaco, porque ele precisava de outro coração. Ele precisava trocar o coração dele. Mas ele troca na hora que ele começa a escutar mais. E essa coisa de a gente se colocar em movimento para que as coisas aconteçam na nossa vida, é assim. Porque às vezes você é igual uma bola de neve, que uma bola pequenininha vira uma coisa grande. É assim. Primeiro você se põe para escutar mais. Escuta mais os louvores, escuta mais a Bíblia, escuta mais as pessoas pregando, escuta mais Deus falando no seu coração, se coloca numa comunhão maior. Quanto maior for essa comunhão, mais ele vai tirar você do caminho errado. Porque algum caminho errado você está, porque você não está em todos os caminhos certos. Ninguém é certo em tudo. Sabe? A gente só não enxerga. E aí o Senhor começa a abrir os nossos olhos, começa a abrir os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa escutar e enxergar aquilo que a gente não percebe hoje. E aí a gente vai mudando o caminho e transformando ainda mais o nosso coração. É um processo. Se coloca nesse movimento. E as bênçãos vão acontecer em algum momento. Sabe? E aí também já não interessa mais. Porque Deus vai cuidar. Ele cuida das outras coisas, sabe? O que Ele vai trazer na sua vida, Ele que sabe que vai trazer. Se você está em comunhão com Ele, se está junto dEle, se está permitindo que Ele abençoe cada vez mais, Ele vai abençoar do jeito dEle, na hora dEle. Agora, Ele mostra em Jeremias o que acontece se você decide o outro caminho. Se você não escuta, se você não anda e se você não dá o coração. E olha, 23 anos para aquele povo de Deus, às vezes são 3 meses para a gente, tá? Porque o tempo de Deus é diferente na vida de cada um. E não é só porque eu falei que Deus tarda a se irar, que Ele vai passar 20 anos falando para você arrumar determinada coisa na sua vida, não. Tá? Porque Ele sabe até onde vai a paciência dEle com cada um de nós. E Ele sabe qual é o tempo de vida que Ele tem para cada um de nós aqui também. Sabe? Então, você precisa começar hoje, precisa consertar hoje. É bom a gente falar disso no dia de ceia, porque a gente pede para Deus se purificar, purificar a gente, para a gente se purificar nos caminhos de Deus, e aí a gente começa outra caminhada. E a gente se coloca mais próximo dos caminhos de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor Todo-Poderoso, Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, não só por essa palavra, mas por todo esse culto de hoje, Senhor. Quero agradecer pelos louvores, eu quero agradecer pelos pedidos que estão aqui, pelos quais nós oramos, Senhor. Quero agradecer pela ceia, Pai, por esse momento tão maravilhoso e agradecer pela presença de cada pessoa aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor derrame bênção sem medida na vida de cada pessoa aqui, Senhor. Obrigado por esse dia de hoje. E que nós possamos aprender com a sua palavra, que nós possamos nos transformar, que nós possamos ouvir cada dia mais de Ti, que nós possamos andar cada dia mais firme nos seus caminhos e entregar o nosso coração cada dia mais para o Senhor. Que o nosso coração seja seu, Jesus querido. Nos transforme. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa cada pessoa aqui, abençoa os nossos, aqueles pelos quais nós temos orado, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma transformação na vida de cada um deles e nos fortaleça, que os seus anjos estejam ao nosso redor e derredor, em todo lugar que a gente esteja, que
que o Senhor esteja cuidando, Senhor. Nos coloque na posição de receber as suas bênçãos. Mostra para cada um de nós o que em nós impede as nossas vitórias, para que nós possamos ser transformados, Senhor. E haja, Pai. Haja conforme o teu querer. Nós somos seus e nós nos colocamos na sua presença para sermos usados por ti, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa as pessoas que não vieram, que o Senhor coloque um desejo muito grande no coração deles, eles estarem na sua casa, Pai, para que eles possam ser tocados por ti também. E nós te agradecemos por tudo, Jesus. Obrigado. Por amor ao seu nome. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor infinito de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Amém, seus irmãos, que a paz seja.